Dia 12 de maio, Dia Nacional da Conscientização sobre a Fibromialgia. Do meu lado, o doutor Guilherme Silveira. Doutor, bom dia para você. E o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma condição, muitas das vezes, tratada pelo reumatologista, que é um desafio tanto para o paciente quanto para o reumatologista, devido à dor difusa e dor real que esses pacientes sentem no dia a dia. Essas dores se caracterizam por ser dores no corpo inteiro, em alguns pontos específicos, como o pescoço, as costas, a lombar e o joelho. E essas dores podem ser agravadas, às vezes, pela insônia, por critérios de ansiedade que esse paciente vem a ter, associado ou não, às vezes, à depressão. E é um desafio enorme no tratamento, porque requer um tratamento com reumatologista, às vezes, dependendo do paciente, um acompanhamento psicológico e um trabalho de reabilitação ali com o fisioterapeuta e com o educador físico. Como é feito o diagnóstico da doença? É importante lembrar que o diagnóstico da fibromialgia é feito por exclusão. O que seria um diagnóstico feito por exclusão? Eu preciso descartar outras condições que dão dor no corpo, como um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, uma doença reumatológica como a artrite reumatoide e o lúpus. Depois que você faz vários exames laboratoriais, exame físico, e descarta outras condições que podem dar essa dor generalizada no paciente, aí sim eu começo a pensar em fibromialgia, o que às vezes vai frustrar um pouco o paciente, porque você vai ver que é um paciente com muitas dores, mas com exames normais. E vale ressaltar isso frente aos pacientes, aos familiares de paciente, à comunidade em geral, que não é porque às vezes os exames estão normais que esse paciente não possa ter essas dores, mas é uma dor real que gera uma incapacitação e uma angústia muito grande para o paciente, que quanto mais você tarda a iniciar esse tratamento, essa angústia vai piorando ainda mais essas dores. E o tratamento da fibromialgia, como é que ele é feito? O tratamento ele é multidisciplinar, A gente divide em tratamento medicamentoso e não medicamentoso. O que seria um tratamento medicamentoso? Você usar medicamentos como anticonvulsivantes, antidepressivos e relaxantes musculares para que você use para controlar a dor do paciente. E o tratamento não medicamento inclui, às vezes, um acompanhamento psicológico, a terapia, realização de atividades físicas. Às vezes, esses pacientes não têm tolerância a realizar atividade física, então você começa com programas de alongamento, reabilitação e fisioterapia, e vai chegar um momento que esse paciente começa a ter uma melhora. Quando ele começa a evoluir mais na atividade física, menos medicamento provavelmente ele vai usar. Então, eu começo com medicamentos para viabilizar a reabilitação física desse paciente. A partir do momento que ele começa a melhorar, fazendo a reabilitação e às vezes essa terapia cognitiva comportamental, ele começa a ter uma melhora importante e a gente vai tentando tirar os medicamentos desse paciente e começa a comemorar os resultados do trabalho. Então você diz que a fibromialgia é desencadeada muitas das vezes pelas questões emocionais do paciente. Existe uma diferença muito grande de dor ser piorada por estresse, por ansiedade, depressão, de dor psicológica. Muitos pacientes dizem, doutor, estão dizendo que é minha dor psicológica. Não, o paciente não está inventando essa dor. Essa dor é real. E eles conseguem perceber facilmente que a dor piora nos períodos de insônia, que essa dor piora quando ele está mais preocupado com alguma coisa, ou quando ele está passando por algum estresse específico familiar ou no trabalho. Então, parte da melhora dessa dor está em resolver problemas pessoais também, coisa que às vezes vai além da competência do médico e da equipe multidisciplinar. Então, eu preciso que o paciente tenha uma aderência ao tratamento medicamentoso, uma aderência do tratamento não medicamentoso e, ao mesmo tempo, tente gerenciar e resolver esses conflitos internos que podem ser, às vezes, a causa do agravamento de uma dor que ele já tem. Não é incomum você ver pacientes dizendo, doutor, quando eu estou em casa aqui com uma situação específica, minha dor piora muito, mas quando eu viajo, vou visitar a minha filha, a dor tende a melhorar, porque eu meio que dou uma relaxada. Então, isso são experiências que a gente vai vindo no consultório, mas o dia a dia desses pacientes não é um dia a dia fácil, porque às vezes algumas pessoas resolvem esses conflitos mais rápido, outras pessoas às vezes têm conflitos ali que vão ser mais difíceis de você gerenciá-los. E a automedicação? Muitas pessoas sentem dores e, ao mesmo tempo, não sabendo do que se trata,
elas acabam tomando relaxante muscular. Isso acaba agravando ainda mais a doença ou isso pode melhorar por um tempo e depois volta tudo de novo? É muito importante saber que para a gente fazer um tratamento deve-se haver um diagnóstico. Existe muito diagnóstico, às vezes, errado de fibromialgia. As pessoas se tratando como fibromialgia e às vezes o paciente tem um problema de tireoide ou tem uma complicação de chikungunya tardia. E aí ele não melhora a dor e aquilo gera um estresse maior para ele que vai só agravando ainda mais as suas dores. Então a automedicação, principalmente na fibromialgia, não é o ideal. Porque você fazendo todo um tratamento baseado em evidências, com reabilitação, acompanhamento com o médico, já é difícil o tratamento, que dirá você sair tomando medicamento que um vizinho orientou. Por quê? As medicações da fibromialgia, as mais comuns, elas demoram semanas para você começar a ter o efeito pleno. Então, se você toma esse medicamento 10 dias, não é o suficiente para julgar. Então, você precisa ter uma estratégia técnica, um conhecimento. É como se fosse construir uma casa. Você precisa construir uma base, aquela base forte, você vai começar a construir uma parede até chegar à fase de acabamento. Mesma coisa o tratamento. Se o paciente tenta fazer esse tratamento sozinho, ele está ali à deriva, sem ter um projeto real de tratamento, e ele acaba se perdendo dinheiro, perdendo tempo e às vezes se frustrando drasticamente com essa automedicação. Agora, a fibromialgia, ela tem cura? É muito difícil você chegar a um estado de cura da fibromialgia. Você consegue fazer controles. Eu tenho vários relatos de pacientes que já experimentaram uma qualidade de vida muito boa, e ficaram durante anos, mas às vezes, com aquela melhora, eles tendem às vezes a parar a medicação, ou às vezes eles estão bem, mas passa por um outro processo aí de luto, perda do pai, perda de um ente querido, e aquilo volta como se fosse um raio que batesse nas costas deles, e as dores voltam intensamente. Então, esse processo de cura depende muito da capacidade do paciente, da resiliência dele, de entender que aquela dor vai voltar de acordo com questões de provações que eles vão passando durante a vida. Muitos pacientes que eu já tive aqui já nem voltam mais no médico. Doutor, melhorei, eu resolvi o meu conflito aqui, eu tô ótimo, não preciso mais ficar tomando essas medicações. Mas tem pacientes que, infelizmente, geralmente pacientes que já têm doença crônica, como pacientes que já são portadores de lúpus, já são portadores de artrite reumatoide, o estresse daquele diagnóstico que ele já tem gera um quadro secundário de dor fibromiálgica. Então, dificilmente esse paciente vai ficar livre das dores da fibromialgia. Você vai conseguir controlar, mas aquele paciente vai continuar tendo que fazer ali o tratamento adequado medicamentoso e investir principalmente no tratamento não medicamentoso. Existe uma faixa etária normal para quem tem a fibromialgia? A faixa etária mais comum são os adultos jovens. Na minha percepção clínica e na literatura, você começa a ver que a fibromialgia ela é mais comum em mulheres e na idade fértil. Você vê, às vezes, pacientes entrando num perfil de dor fibromialgia quando entra ali no climatério, quando começa a parar a menstruação, aquelas sensações de mudança de hormonais também. Então, aquilo gera um transtorno muito grande, um estresse na paciente que pode refletir em dor, que talvez, se você fizer um acompanhamento adequado com o ginecologista, você pode reverter esses sintomas. Mas a faixa etária é mais comum nos adultos jovens e é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Dores comuns da fibromialgia. Geralmente são dores na região cervical, do pescoço, das costas aqui na região do trapézio. Pode ter muita dor torácica, onde o paciente fala que aperta aqui como se estivesse enfiando um prego, Dor na região lombar, dor na região dos joelhos também. E essas dores são agravadas com insônias, ansiedade e depressão. Pode estar associada às vezes ao bruxismo, pacientes que acordam com muita dor na região lateral da face, que passam a noite ali tensa. Esses pacientes têm uma característica de não ter o que a gente chama de sono reparador. Eles dormem às vezes 8 horas da noite, mas acordam como se não tivessem dormido nada, com a sensação sempre de fadiga. Então, outros sintomas, fadiga associado, pode ter o que a gente chama de síndrome do intestino irritável, que são distensões abdominais que alternam com constipação e diarreia, dentre vários outros sintomas aí, mas o principal é dor, que podendo ou não ter outros sintomas descritos, como fadiga, insônia, ansiedade e depressão. A pessoa, depois de diagnosticada com fibromialgia, ela pode se enquadrar no CPD?
Alguns municípios têm aprovado, né, colocado o paciente nessas condições, dando a eles alguns privilégios na sociedade, como locais para estacionamento, né, mas a gente precisa ter muita coisa para evoluir ainda, porque existe uma discussão muito ampla entre a comunidade, né, organizada da fibromialgia e os peritos, até onde a doença pode incapacitar o paciente. Isso é uma discussão aí para muitos casos, né? Porque você pega, às vezes, doenças como a artrite reumatoide, que pode gerar um dano articular, deixar o paciente mesmo com um dano articular permanente, e a fibromialgia não leva a esse dano articular permanente. Mas sim, alguns estados e alguns municípios têm reconhecido esses pacientes com algum grau de incapacitação física, dando a eles aí algumas condições na sociedade para que eles possam usufruir, né? Já que passam por esse sofrimento, eles passam a ter algum acesso a um estacionamento diferenciado, né? Acesso a locais no banco, no ônibus, né? Mas tem se discutido muito isso e a sociedade da fibromialgia é bem forte, bem atuante e cada ano eles vão conseguindo conquistar novos direitos aí. Até porque pelo excesso de dores, pelas dores localizadas, a pessoa fica impossibilitada de trabalho, de exercer atividades físicas, tudo isso acaba dificultando uma vida normal para aquela pessoa. Exatamente. Apesar dele não ter um dano articular, um dano muscular permanente, acontece que essas crises de dores inviabilizam muito a continuidade a um padrão de trabalho. Hoje o paciente às vezes está bem, executando bem as funções dele, mas ali ele passa por uma situação onde vem aquela crise fibromiálgica e aquilo às vezes rende um atestado no trabalho, dá uma segurança para o paciente, né, que fica ali preocupado. Então eles acabam conseguindo aí algumas formas aí de terem uma segurança para continuarem exercendo a profissão deles, mas alguns pacientes acabam que precisam às vezes de um afastamento temporário para uma reabilitação, para um acompanhamento psicológico. É porque o que eu digo, é muito melhor você não ter condição de saúde nenhuma que você precise ir ao médico. Mas uma vez que você é um paciente jovem, em idade produtiva, e começa a faltar o trabalho, e aquilo comprometer o seu ganha-pão, né? Você tem filhos para cuidar, aquilo vai te gerar um transtorno emocional que às vezes é melhor você se afastar, cuidar da dor, cuidar do quadro depressivo ou ansioso, se for o caso, que nem sempre essas condições estão associadas à fibromialgia, e a partir daí esse paciente voltaria pleno para as atividades dele. A primeira coisa, quando sente dores específicas, é procurar o reumatologista, né? Eu costumo dizer que assim, todo paciente com dor incontrolável e ainda não diagnosticada precisa fazer uma avaliação com o reumatologista. E essa avaliação com o reumatologista inclui um exame físico minucioso, onde o médico vai ouvir esse paciente tem que contar como que começou a dor, o que faz essa dor melhorar, o que faz essa dor piorar. Esse paciente precisa ser examinado da cabeça aos pés, aferir pressão, avaliar a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar e fazer uma bateria de exames para descartar outras situações que podem ser a causa da dor do corpo desse paciente, a causa da insônia, para depois a gente pensar em fibromialgia. A gente não pode focar em tratar apenas dor, eu preciso de um diagnóstico. É uma dor por fibromialgia? Eu vou tratar como fibromialgia. É uma dor por artrose? Eu vou tratar como artrose. É uma dor por chikungunya ainda? Às vezes a pessoa teve chikungunya em 2020, nós vamos tratar como dor de chikungunya. É uma dor por lúpus? Então existe um diagnóstico diferencial muito amplo de causas de dores, onde quando eu faço o diagnóstico, cada doença tem um tratamento específico. Não dá para se tratar toda dor como se fosse fibromialgia, porque são tratamentos distintos. O paciente, o máximo que ele vai fazer, se ele começar a tomar medicamento para dor sem ter um diagnóstico específico, é perder tempo e dinheiro e qualidade de vida. De qualquer forma, sentiu dores, procure o médico e não faça a automedicação com analgésicos e com aqueles remédios que dão sono, né? Isso eu falo com toda a sinceridade do mundo. Cada paciente é único, assim como as nossas impressões digitais. Não é porque um paciente vizinho usou um medicamento tal para dor que você também vai poder usar. Então vamos te dar um exemplo. Eu sou um paciente de 40 anos. Eu estou com uma dor no joelho, de vez em quando eu tomo um diclofenac e melhora a minha dor. Beleza, melhorei e segui a minha vida. Mas se um paciente de 80 anos, com dores semelhantes,
começa a tomar diclofenaco também da forma que eu não tomei, esse paciente pode manter a dor dele e parar em um pronto-socorro por uma hemorragia digestiva alta ou por uma complicação renal que vai levá-lo à hemodiálise. Então, essa questão da automedicação, ela é muito séria de ser feita. Vou dar um exemplo. Se eu fosse um cozinheiro famoso e desenvolvesse uma receita, eu vou fazer aquela receita perfeita igual eu desenvolvi. Mas se eu te entregar a receita na mão de uma outra pessoa, aquela receita não vai sair tão bem. Então, recorra ao profissional experiente no assunto de dor. Não saia fazendo receitas porque o vizinho fez, porque o outro fez, porque o seu caso, ele é único. Às vezes vai ter uma diferençazinha no seu tratamento que vai resolver o seu problema e que se você ficasse, às vezes, ali insistindo com a automedicação, você não conseguiria resolver. A fibromialgia, como você disse, muitas das vezes é relacionada a problemas emocionais. Mas e agora? A fibromialgia, ela pode desencadear outras doenças? Raramente o paciente... Como eu vou tentar te explicar isso? É comum você ter pacientes que já têm doença crônica, como diabetes, artrite reumatoide, lúpus, evoluírem com um padrão de fibromialgia, porque aquele diagnóstico de uma doença crônica gerou um estado emocional, de ansiedade, de estresse, de insônia, que agravou uma dor que ele já tinha. Mas dificilmente você vai ver o paciente que já evolui com um quadro de fibromialgia evoluir com artrite reumatoide, fibrose. Não é tão comum você ver a fibromialgia desencadear outras doenças, não. O máximo que vai acontecer às vezes é aquele paciente com fibromialgia mal diagnosticado, mal tratado, aquela doença piorar bastante ao ponto desse paciente ter outros sintomas da fibromialgia mais grave, como a piora da fadiga, essa síndrome do intestino irritável que compromete muito a qualidade de vida do paciente, e esse paciente começa a sofrer com outros sintomas extra-dores, vamos dizer assim, que vai incomodar a qualidade de vida desse paciente. Obrigado, doutor. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Estou aqui na Praça do Coreto, no centro de Acesita, do meu lado a Iriete, moradora do Cachoeira do Vale, e ela há alguns anos já sofre com fibromialgia. Iriete, bom dia para você. Quando é que você foi diagnosticada com a fibromialgia? Em 2010, quando a minha primeira crise, né? Eu achava simplesmente que eu estava muito gripada, alguma coisa que levou muita dor no corpo, e tivemos esse triste diagnóstico. Como foi essas dores? Bom, é uma dor de cabeça muito intensa, acrescida com dor no pescoço, como se eu tivesse ganhado uma pedrada forte, e os ombros não estavam mais querendo mexer os braços. Passou uns 2 dias, já o corpo já foi tomado e eu já estava mancando como se eu tivesse caído de algum lugar e estava simplesmente com tanta dor no corpo que dedo se encostasse eu gritava. A sua reação inicial foi automedicar ou você procurou o médico inicialmente? Como sempre, os médicos não medicam antes de ter certeza. Só que fibromialgia, para quem sabe da história, né, são os reumatologistas que fazem os diagnósticos mais agregados a outros profissionais. Então ela não acusa exames, ela acusa da forma como os médicos já sabem como tratar. Então eu ainda levei mais 1 ano tomando remédios pesados, remédios antidepressivos, que não era de depressão, mas a gente foi tratando até que 1 ano depois, com a ajuda de um reumatologista, o diagnóstico foi efetivado e o tratamento começado com precisão. Foi 1 ano que você fez vários exames, né, para que depois fosse diagnosticado a fibromialgia, e durante esse 1 ano você disse que tomou remédios fortes, remédios pesados, que foram tratados como depressão. Inclusive, dizem que a fibromialgia, em 90% dos casos, é tratados com antidepressivos, afinal, seria inicialmente uma doença psicológica. Sim, no momento, eu até poderia estar acreditando que poderia ser sim, porque eu passei um divórcio, muito abusivo, e eu cheguei a pensar realmente que eu estava depressiva. Mas não, porque eu tinha atitudes diferentes por eu estar com a minha filha e pessoas que eu amava, que até que eles não descobriram que eu tinha muita dor e eu era portadora de fibra, então eu era abraçada. Mas com o diagnóstico crescendo, as licenças constantes, os medicamentos piorando a qualidade
para o meu corpo, eu engordando, não comendo mais, e irritabilidade muito grande, chorando à toa. Aí eu falei assim, não, eu tenho que ver o que tá isso. Então, assim, eu acreditava que poderia ser uma depressão, mas o próprio psicólogo, o próprio psiquiatra, o próprio neurologista, o próprio reumatologista disse não. A fibromialgia, esses são os sintomas. Você não é uma pessoa depressiva porque quando você quer, você ri, você é extrovertida. E isso não é reação de depressivo. Agora, como foi a reação da família, a reação no trabalho, quando viram que você estava com excesso de dores e essas dores não acabavam e você estava tomando mais e mais remédios? Vamos falar do trabalho primeiro. No trabalho, por eu era muito ativa, e sou até hoje, graças a Deus. Isso eu tentei não mexer muito comigo. Eu sou proativa demais. Mas no trabalho, tinha dia que eu chegava, dava aquele rosto assim, não mexe comigo, senão vai ganhar torrada. E o que mais me machucou no trabalho não foi a reação das amigas, porque elas sabiam, eu tinha mais 2 amigas portadoras de fibro também, inclusive a minha chefe na época. O que mais me marcou foi os médicos do trabalho da prefeitura de Ipatinga, que na época que eu comecei eu já estava em Ipatinga trabalhando. Falaram que funcionários igual a mim reclamando do que eu estava sentindo, tinha muito. Afinal de contas, quem não quer ganhar um dia de folga, um mês, licença médica para descansar? Eu agradeço a Deus por eu ter ouvido isso, que isso me levou mais ainda para eu poder trabalhar. Agora, família, coloco até reticências, porque eu era taxada como Maria das Dores. Isso doeu muito, porque isso me fez sair da sociedade. Eu não tenho hoje vida social, eu não tenho vida familiar, eu não tenho convívio familiar, porque machucou muito a forma como eu fui tratada dentro desse tratamento. Não sabendo hoje, eles que tá tudo tranquilo, não é que a gente acostuma com a dor, mas a gente acostuma sabendo que família é a primeira pessoa que afasta da gente. É uma dor que não cicatrizou ainda. Não, a dor não cicatriza e, como diz outra, eu costumo falar que quando uma ferida queimada, você resolve tirar a casquinha, ela fere muito mais. Então, me deixa quietinha. A fibromialgia é uma doença oculta e, segundo o levantamento, mais de 100 pessoas na cidade de Timóteo sofrem com essa doença. Como é uma doença oculta, como ela mesmo disse, sofreu um certo preconceito da família e também no trabalho. E hoje, alguns anos depois, como você vive com a fibromialgia? As minhas maiores amizades são portadoras de fibromialgia, né? É ruim falar isso porque as pessoas falam, Eliette, você não participa de festa, você sabe por quê? Porque nós, portadores de fibromialgia, não temos mais a liberdade de um melhor calçado, uma melhor andar, porque a gente, dependendo do local onde a gente está, barulhos excessivos, a gente não aguenta. O humor é bem alterado, um dia você está bem, outro dia você não quer ver ninguém, outro dia você não quer conversar. E as pessoas que não conhecem o nosso interior, que sabe do nosso tratamento, não sabe o que a gente gostaria de fazer, eles julgam a gente ser manhosa, dengosa, frescura. Dura. Frescura é a palavra-chave. Eu queria deixar ela assim mais... fulano é fresco demais. Dentro da minha convivência diária, os maiores amigos e amigas são portadores de fibro, entendeu? Os outros é acidente. Eu falo que é acidente porque quando descobre que eu sou portadora, eles não têm mais amizade. Agora, olha só, você disse que fez algumas cirurgias, né? Quantas cirurgias no total você fez e por que você teve que fazer essas cirurgias? Eu vou começar pela cabeça, né? Eu fiz cirurgia bucofacial, porque as dores eram intensas no músculo, teve que fazer muito tratamento dentário, uma questão mais de músculo. Fiz tratamento no ombro, fiz cirurgia bilateral das mãos, 3 cirurgias na mão direita, uma na mão esquerda, e elas ainda, os dedos começou a entortar, que é normal do fibromialgico, a gente ficar com um pouco
né, aonde mexe não é legal mais. Estou preparando agora, né, agora atacou os pés e o joelho. Agora em junho, dia 26 de junho, eu passo pela cirurgia, a primeira cirurgia no joelho. 30 dias depois vai ser o lado direito. Vou fazer o esquerdo primeiro, que está mais agressivo, a dor, né? Tá me impedindo de andar com postura, eu ando mancando sem ninguém ver o que está acontecendo. Dá a impressão que eu estou cirurgiada. Então, assim, vai andando. Mas a maioria dos portadores, eu tenho uma amiga, que ela trabalha na prefeitura de Timóteo, ela está com a perna, tipo aquela perna parapedo, para quem conhece aquela bonequinha antiga, porque ataca tanto o joelho que as pernas, ou elas entram para dentro, ou elas saem para fora, na musculatura, a dor é intensa, quem não faz cirurgia. Então vai ser o motivo pelo qual eu não quero me danificar, eu vou ter que fazer a cirurgia. Tá. Hoje, como você amanheceu hoje? Olha, hoje e sempre eu amanheço com dor de cabeça. Mas ela é passada assim, de acordo, pode estar fazendo o frio que for, é um banho frio, relaxante, né, uma musiquinha suave, é fazer aquilo que você gosta. Eu, por exemplo, o que eu faço de terapia hoje? Junto com o médico, né, que tem os dias que faz, né, na clínica, e a minha terapia é mexer com pets. Isso, eu ia falar sobre isso, sobre seus pets, né? Eu tenho hoje, mais ou menos aqui em Timóteo, eu não sei falar para vocês, mas os protetores sabem. Eu sou a coordenadora, então assim, vira e mexe. Quando eu não estou com cachorro de manhã, eu estou à tarde, eu estou à noite. E o meu hobby para a terapia é uma música suave, ler um livro. Sou evangélica, estando fazendo, né, missões e cuidando dos meus pets. É o que me terapia, porque é a minha família, porque família mesmo... Para me juntar a mim é meio difícil. Independente da situação que você vive hoje, o que talvez a pessoa que está vendo e ouvindo a gente agora na rádio, independente da situação, o importante é fazer como você faz. Procurar algo para fazer e não ficar atrofiado, mas no sentido de depressivo por causa das dores que são intensas. Como você disse, perde-se alguns movimentos, muitas dores de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações, e tudo isso acaba fazendo com que o humor da pessoa mude bastante. Sim, o temperamento do fibromialgico, ele oscila. Na hora que ele tá rindo, bate uma fincada em alguma parte do corpo, ele já não conversa mais com você como estava conversando. Eu sugiro para aqueles que é o que me fez bem, além do que eu já falei, eu faço academia, eu faço hidroginástica, eu faço holística, eu faço dança. Ou seja, quem mora perto de mim pensa que eu tenho dinheiro para gastar gasolina, porque eu saio todo dia para todos os lugares. Mas não é. É porque se eu não tiver uma vida desse jeito, quem for na minha casa algum dia, porque não vai ninguém, vai me ver na cama entrevada. Então eu tenho que fazer uma terapia. É o que o meu terapeuta mandou, fazer coisas que te façam feliz.